outro de quinta, porque como são coisas diferentes, acaba que se ficar num grupo fixo, um vai ter prejuízo na parte do ambulatório, o outro pode ter prejuízo na parte de procedimento cirúrgico, entendeu? Então, seria mais nesse sentido. Deixa eu ver se eu já consigo compartilhar. O primeiro bloco vai ser assunto teórico. Eu já passei o cronograma para o Raul, não sei se ele já passou para vocês, se não, acredito que ele deva passar hoje. Já foi enviado. Já foi enviado, né? Então, tem já os assuntos. Uma outra mudança que houver necessidade, a gente combina em relação a horário, em relação a dia. Apareceu um feriado que não tinha, ou então apareceu alguma coisa, sempre combinar previamente, porque vocês têm outras matérias, para não chocar a questão realmente de horário. O segundo bloco vai ser os seminários. Geralmente são 6 grupos, como vocês estão em 30, então são grupos de 5, né? Os seminários, geralmente, o que a gente fazia? Como eram turmas maiores, a gente sorteava 4 para apresentar, dava nota para cada um, o restante do grupo ficava a média dos 4. Como vocês vão estar em grupo de 5, a gente vai fazer a divisão mesmo dos 5 para poder fazer a apresentação. Vai ser um pouquinho diferente esse semestre. E depois dos 6 seminários, vai ter um outro bloco de teórica para poder finalizar o semestre. Vão ser duas avaliações, desde a mudança da questão do online, só que a nota do seminário vai entrar com a segunda prova para fazer a média, certo? Geralmente, segunda chamada a gente faz só no final mesmo do semestre, então o interessante é que realmente vocês evitem faltar, porque acaba que os assuntos terminam não sendo especificamente da prova que vocês faltaram. Deixa eu ver se eu consigo compartilhar aqui agora. Vocês têm alguma dúvida em relação ao cronograma? Não. É porque vocês receberam, não deram nem uma olhadinha ainda, né? Então, essa primeira aula, vocês estão conseguindo ver a tela, né? Sim, professor. Estão conseguindo ver. Essa primeira aula é como se fosse a aula básica de todas as outras que a gente vai ver no semestre, por isso que a gente fez questão de realmente tentar dar antes, para poder não chegar amanhã já na prática, amanhã não, quarta-feira já na prática, já totalmente perdido, sem ter noção nenhuma. Lógico que aqui na graduação, a gente quer que esse conceito de lesão alimentar seja um conceito bem consolidado, porque é a partir delas que vocês vão perceber que a gente vai conseguir fazer o raciocínio dermatológico. Então, vocês tendo um conceito bem consolidado em relação às lesões alimentares, vocês vão ter menos dificuldades na hora do raciocínio do diagnóstico das patologias. A gente sabe que em dermatologia, quando a gente se depara com muitas lesões de pele, boa parte delas, às vezes, vocês vão olhar e vão achar que é tudo a mesma coisa. E são detalhes na hora do exame dermatológico, na avaliação dessas lesões elementares e, quando necessário, nos exames complementares, é que a gente vai conseguir fazer esse diagnóstico, esse raciocínio e realmente conseguir fechar um diagnóstico e, consequentemente, fazer o tratamento e o acompanhamento correto. E o que seriam essas lesões elementares? São qualquer modificações que ocorrem na pele. A partir dessas modificações, a gente consegue ainda saber até a etiologia daquele processo. Se o determinado tipo de lesão alimentar, a gente vai estar relacionando a processos inflamatórios, outros a processos circulatórios, degenerativos, neoplásicos, transtornos do metabolismo ou até mesmo defeitos de formação. Então, quando a gente examina a pele do paciente, a gente vai ver, baseado na lesão alimentar, a origem etiológica daquele processo. Então, muitas vezes vocês vão olhar aquela lesão, pode até não saber qual é o diagnóstico, mas, não, aqui é uma lesão tumoral, não sei qual tipo de câncer que é, mas eu sei que é um tumor de pele, e aí, consequentemente, você consegue, às vezes, até fazer uma conduta correta, sem necessariamente fechar o diagnóstico definitivo. E na anamnese dermatológica, vocês vão observar isso na prática, é um pouquinho diferente da clínica geral. Por quê? Porque ela é uma avaliação mais direcionada. O paciente, muitas vezes, vão vir para vocês já mostrando a lesão. O que foi que houve? O que ele trouxe aqui? O paciente já vai mostrar, não, é essa lesão. Então, já vai apontar para a lesão e acaba que a anamnese termina sendo realmente direcionada.
vocês vão avaliar aquela lesão e, durante a avaliação, vocês têm que observar a localização dela, a distribuição, o padrão e a forma, que nisso vocês já vão começar a elaborar o pensamento. Então, na hora que você bate o olho na lesão, se você olha o tipo de lesão, o formato, o tipo de lesão elementar, a localização, vocês fecham o diagnóstico, às vezes é só bater no olho. O paciente, às vezes, não precisa falar nada, não contar história nenhuma, e vocês vão conseguir fazer, em alguns casos, o diagnóstico já imediato. Então, a partir dela, vocês vão observar a localização, como eu falei, e depois disso, quando vocês olharem aquele tipo de lesão que vocês veem, se vai ser um eritema, se vai ser uma peteca, se vai ser uma equimose, pápulas, bolhas, que é o que a gente vai ver aqui nessa aula de hoje, é que a gente vai começar a aprofundar essas informações da anamnese. Então, por isso que a gente chama de uma anamnese direcionada. Então, a partir da lesão elementar, a gente vai perguntar como foi que surgiu, quando surgiu, se surgiu daquela maneira ou se modificou. Então, a gente se baseia em relação ao surgimento e na evolução da própria lesão. E aqui até para exemplificar esse caso. Então, vocês veem que a lesão é avermelhada e está localizada na mesma região e são diagnósticos completamente diferentes. Porque aqui, naquela lesão eritematosa de asa em borboleta que a gente vê em pacientes do lúpus, você vê que a lesão elementar é mais um eritema. E já no eczema, a gente vai ver que são placas eczematosas. E aí o eczema a gente pode levar para uma dermatite de contato, para uma dermatite atópica, ou mesmo uma dermatite seborreica mais intensa. Então, são lesões que, se vocês prestarem atenção, estão localizadas na mesma região, têm características morfológicas até semelhantes, que elas são eritematosas, mas a lesão elementar delas são diferentes. Então, jamais a gente vai virar para o paciente que tem um eczema e pensar no eritema em asa de borboleta como nos pacientes de lúpus. E aqui um outro lesão também realmente bem típica, que a gente vê pela localização, pelo formato da lesão, que a gente consegue fechar o diagnóstico simplesmente olhando a foto, né, olhando a lesão do paciente e fazendo diagnóstico, nesse caso, de lava migrans. Que a gente vê esse aspecto mais serpiginoso em região do pé. Às vezes a gente até confirma com o paciente, coça muito, andou brincando em areia, teve contato com gato. Então, a gente às vezes até pede algumas informações na anamnese para confirmar aquele diagnóstico, mas que em muitos casos não é necessário. Aqui um outro exemplo, né, a lesão em alvo, que a gente vê em muitos casos de eritema multiforme. Então, você vê a lesão mais ovalada, bem redonda, o aspecto de moeda. Um outro também exemplo, né, que fica no formato, aqui no caso da dermatite de contato. Nesses casos fica bem óbvio o diagnóstico, né, então realmente a gente termina pela lesão, pela localização, a gente fecha o diagnóstico realmente muito na questão do olhar do paciente e fazer o diagnóstico das lesões elementares. Aqui um outro exemplo que a gente consegue fechar o diagnóstico simplesmente se baseando nessas lesões. Então, a gente vê, aqui no caso, vesículas sobreposta por uma área eritematosa acompanhando um dermátodo. Quando eu passo o cursor do mouse, vocês conseguem acompanhar, não? Vocês conseguem ver o meu cursor? Sim, né? professor. É só para porque senão eu vou ficar mexendo aqui e vocês não estão vendo. Então, aqui no caso do herpes zoster, vocês veem que a lesão ela acompanha o dermátodo. Então, a gente vê que no herpes zoster a gente tem lesões vesiculares sobreposta por uma base eritematosa e numa localização de dermátodo. Então, aqui é você olhar a lesão e fechar o diagnóstico. Então, são casos que realmente típicos e que não tem necessidade de aprofundar na anamnese para a gente estar fechando esse diagnóstico. E esse caso de herpes zoster é bem importante, porque no nosso dia a dia a gente está vendo cada vez mais casos, principalmente nesse período pós-pandemia, que a gente via muito em casos de pacientes acima de 70 anos, e hoje em dia a gente vê mais em pacientes mais jovens, inclusive em adolescentes e crianças. Então, esses padrões de alteração na pele é que vai nos levantar nossas hipóteses diagnósticas. Muitas vezes, não vão ser tão típicas como esses exemplos que eu mostrei, então a gente vai precisar aprofundar na anamnese, a gente vai tentar juntar, a gente costuma comparar como se fossem letras, que na hora que a gente juntar essas letras, é uma vesícula que está sobreposto ao eritema, está acompanhado de dermátodo, pronto, fechou essa descrição, você fecha o diagnóstico de herpes zoster.
Então, a gente tenta fazer isso, a gente tenta como se fosse juntar as letras para formar as palavras e aí conseguir formar as frases que seriam as síndromes ou afecções, através desses sinais morfológicos. E existem vários tipos de classificação. Cada livro que vocês forem pegar vai ter uma classificação diferente, né? Mas, de um modo geral, eu costumo utilizar essa classificação de Schumann modificada, que engloba boa parte delas. Vocês vão ver pequenas mudanças de uma bibliografia ou outra, mas, no geral, vocês conseguem classificar de acordo com essas características. Então, o primeiro grupo que a gente vê vão ser lesões por modificação de cor. A gente vai ter um segundo grupo de lesões por alterações vasculares, formações sólidas, com lesões líquidas, lesões por solução de continuidade, lesões caducas e sequelas. O primeiro grupo, que seria lesões por modificação de cor. A gente pode chamar qualquer uma dessas lesões de manchas ou máculas. O que é isso? Então, você vai olhar aquela lesão, você não vai ver alteração de relevo daquelas lesões, você vai ver alteração de pigmentação. Então, a lesão vai estar no mesmo relevo da pele, não vai estar nem mais para baixo, nem uma atrofia e nem uma elevação. E o que vai ter de diferença é a tonalidade. Então, a cor vai ser diferente daquela coloração da pele daquele paciente. Então, a gente pode classificar em manchas pigmentares, quando essas manchas podem ser hipercrômicas, ou seja, a coloração está mais escurecida, hipocrômicas, quando essa coloração está mais inferior do que a coloração normal, e acrômica, quando ela não tem a coloração, e aí, no caso, vai ser a lesão mais branca, né? Então, nesses 4 exemplos que vocês estão vendo aqui, todos vocês podem classificar como lesões elementares de manchas, mas aí, na hora de descrever, como é que vocês vão descrever? Aqui, nessa primeira, vocês podem descrever como mancha hipocrômica em formato de gotas em região pré-tibial. Então, quando vocês descrevem isso, é um tipo de descrição muito típica do que chamamos de leucodermia gutata, que é um sinal de fotoenvelhecimento, e que aqui vocês não vão precisar fechar 100% o diagnóstico. O mais importante para vocês saírem dessa aula é justamente esse conceito de conseguir descrever as lesões. Eu não sei qual é o diagnóstico, mas é uma mancha hipocrômica pegando na região cervical do paciente. Então, baseado nisso, a gente vai começar a formular as hipóteses e vocês vão ver que nas próximas aulas a gente vai estar sempre puxando essa descrição das lesões elementares, que é bem importante. Aqui no caso das manchas ou máculas acrômicas, que é bem característica do vitiligo, é um diagnóstico bem característico mesmo. E aqui um exemplo de manchas hipercrômicas, no caso, que está mais escurecidas, do melasma, né? Então, aqui a gente descreveria como manchas hipercrômicas, predominando em região malar, dorso nasal e até em região de lábio superior. Elas também podem ser essas cores, além de pigmentares, elas podem estar relacionadas também a pigmentos orgânicos aumentados, como no caso de bilirrubina, carotenas. A gente vê bastante isso, às vezes até em bebezinho que tem uma alimentação rica em beta-carotene e fica com as mãos mais alaranjadas, região de boca. Geralmente, quando é por pigmento orgânico, como é algo mais sistêmico, vocês não vão observar a lesão delimitada, né? Geralmente, vocês vão observar a coloração da pele como um todo, já que o pigmento que está provocando aquele tipo de alteração, aquele tipo de mancha, é um pigmento mais sistêmico, é um pigmento orgânico. E os relacionados a pigmentos exógenos, que geralmente é o que você faz uma tatuagem, né? Ou uma tatuagem, ou prata. Às vezes, se o paciente tem contato, pode também estar deixando pigmentos na pele. A clofazimina, que aqui é importante, porque a gente vai ver na aula de hanseníase que os pacientes que tomam clofazimina vão apresentar o escurecimento da pele, e isso a gente precisa orientar no paciente desde o momento de diagnóstico, sua pele vai escurecer durante o tratamento por conta da medicação, mas que ao término do tratamento essa coloração vai voltar. Então, tem muitos pacientes que, quando entram no consultório, a gente já sabe que está tomando algumas medicações pela coloração da pele. Quando está relacionado ao pigmento sanguíneo? Oi. A clofazimina, ela é útil para qual doença? Para hanseníase. A gente usa para hanseníase, e aí por isso que nos pacientes de hanseníase vai ser uma das primeiras aulas, já vai ser nesse bloco,
é uma das orientações que a gente dá no começo já, porque todos os pacientes vão apresentar uma alteração de tonalidade de pele, e aí a gente precisa orientar o paciente para ele não estranhar, né? E dizer que isso é normal, que não é reação na medicação, ou que não é nenhum efeito colateral sério que volta à coloração normal ao término do tratamento. A gente, inclusive, orienta eles evitarem se expor ao sol para esse pigmento também não se tornar mais evidente, né? Mas é na hanseníase que a gente utiliza. Em relação ao pigmento sanguíneo, né? Vocês já devem ter visto, até em vocês mesmos, vocês já devem ter prestado atenção. Às vezes, uma equimose, por exemplo, já vem intrínseco na nossa mente o diagnóstico, né? A lesão elementar de equimose, mas também vocês podem classificar como manchas purpúricas. A mesma coisa das petecas. As petecas é quando elas são mais pontiformes, mais localizadas. Mas as duas, elas podem ser classificadas como manchas purpúricas relacionadas a pigmento sanguíneo. E aí, classificamente, a gente acaba denominando petecas, quando elas são mais pontiformes, e equimose, quando elas já se tornam uma quantidade maior. E aqui, mais na frente vai aparecer, mas aqui seria interessante o diagnóstico diferencial, por exemplo, do próprio hematoma. Porque aqui a gente está classificando por modificações de cor. Então, na equimose, vocês não vão ter elevação. No hematoma, geralmente já tem, né? Já fica mais palpável. E aqui, pode ser uma evolução do hematoma que regrediu, já está sendo absorvido. Mas na equimose, a gente só vai apresentar alteração de cor, no caso, uma alteração mais violácea, porque está relacionada a pigmento sanguíneo. A víbice, geralmente são as manchas purpúricas que têm um aspecto mais serpentiniformes, que é interessante a gente ver até em estrias avermelhadas, que ainda não tem alteração de relevo, a gente pode chamar de víbice, que elas são como se fossem em formato de vírgula, em algumas situações seria em formato de vírgula. No segundo grupo, aqui a gente já não está mais só por alteração de coloração, aqui é por alteração vascular. Então, por ser alteração vascular, elas podem ser classificadas em transitórias ou permanentes. Nas transitórias, na grande maioria das vezes, elas são funcionais. O que é isso? Aqui a gente ainda está nas lesões consideradas planas, máculas, e geralmente as transitórias é que, por exemplo, se você aperta aqui, faz uma pressão com o dedo, com qualquer objeto, vocês vão perceber a diferença, pode voltar à tonalidade normal, e quando você solta, aquela lesão volta a reaparecer. Então, é muito típico no eritema. O eritema é presente em vários tipos de doenças dermatológicas, vocês vão ver isso nas aulas. Aqui é um eritema malar, típico do eritema infeccioso, que é uma dermatovirose frequente na infância. E, dependendo da localização desse eritema, a gente pode chamar de morbilliforme, de escarlatiforme, que vai caracterizar algumas viroses, que na aula de dermatovirose vocês vão perceber isso, os aspectos diferentes, mas todas elas vão ter essa lesão elementar mais eritematosa. O enantema é quando acontece essa mesma lesão eritematosa, só que em região de mucosa. Então, geralmente, lábios, região genital, a gente vai dar a denominação de enantema. E o exantema é quando é o eritema mais disseminado. Então, quando o paciente fala, ou quando vocês forem descrever a lesão, o paciente está apresentando um exantema morbilliforme, a gente vai entender, depois que vocês já tiverem com esse conceito mais consolidado, que o paciente vai apresentar lesões eritematosas, essas eritemas transitórias, disseminadas, já que vocês estão denominando de exantema, de aspecto morbilliforme, então vai ser mais característico de pacientes com sarampo ou rubéola. Já a cianose, ao invés de ser esse aspecto mais avermelhado, vai ser o aspecto mais azulado, né? Então, é muito relacionado principalmente a regiões de extremidades, pés, às vezes pode ter também região de periorificiais, e o cianema é quando é a mesma lesão, só que em região de mucosa. Então, região de boca, região de olho, região genital, a gente faz a denominação de cianema. No grupo das lesões sólidas, então as lesões sólidas a gente vai classificar basicamente de acordo com o tamanho. Então, elas podem apresentar desde lesões bem pequenas, menores de 5 milímetros, que aí a gente vai denominar de pápulas. As pápulas, geralmente, elas são bem circunscritas, você consegue delimitar
o limite entre a lesão e a pele sã, a pele normal. E quando elas forem crescendo, então, por exemplo, acima de 5 milímetros, a gente já vai apresentar como tubérculo, né? Eu vou pular bem que a placa para já explicar. E o nódulo, se for acima de 1 a 3 centímetros, e uma tumoração acima de 3 centímetros. Aqui é importante frisar que toda vez que a gente for falar que uma lesão é uma tumoração, é um tumor de pele, os próprios pacientes, a população leiga, sempre relacionam a câncer de pele. E quando a gente fala em tumoração, significa a lesão alimentar acima de 3 centímetros. Então, não necessariamente uma neoplasia, não necessariamente é uma lesão maligna. Pode representar, sim, lesões benignas, agora são lesões sólidas e lesões geralmente grandes. A placa, na grande maioria das vezes, ela se forma através da junção de pápulas. Então, as pápulas elas vão começar a ficar próximas umas das outras e forma a placa. Então, são lesão em platô, que geralmente acaba se tornando maior em termos de extensão, não de altura, porque geralmente é formação de pápulas. E são lesões bem típicas e que está presente em grande parte dos diagnósticos dermatológicos. Então, vocês vão perceber bastante que a gente vai usar essa denominação de placa na hora de descrever as lesões dos futuros diagnósticos que a gente for ver mais na frente. Claro que nas lesões malignas, no carcinoma bacelar, no melanoma, a gente vai usar bastante a denominação de nódulos, tumoração, porque essas lesões tumorais, né, grande maioria das vezes, se apresentam dessa maneira. Mas a gente vai ver também nódulos, tumores em pacientes com linfoma, pacientes às vezes com hanseníase. A gente vai também apresentar esse tipo de lesões elementares em patologias não malignas. As lesões sólidas, elas também podem se apresentar em formato de vegetação. Esse formato de vegetação, vocês vão observar esse aspecto de couve-flor mais áspero, certo? Que pode estar apresentado tanto, às vezes, numa dermatose viral, quanto numa dermatose benigna, como aqui o nervo epidérmico verrucoso. Aqui é um exemplo de placa, porque era para estar no slide anterior. Então, aqui vocês observam as pápulas e aqui se juntando, formando placas. Então, muitas vezes vocês vão observar mais de um tipo de lesão alimentar no mesmo paciente. E aqui a goma, que geralmente a goma ela expele um exudato muito típico em sífilis terciária, que hoje em dia a gente não vê tanto casos mais avançados. A gente faz muito diagnóstico de sífilis primária, sífilis secundária, mas terciária a gente até que não vê tanto. E nessas lesões vegetativas, que a gente pode também ver em carcinoma espinocelular, em lesões malignas, é comum a gente perceber essa superfície mais friável. Então, apesar de dar um aspecto mais áspero, mais enrijecido, muitas vezes, se a gente for manipular essas lesões, essa superfície é friável a ponto de, às vezes, ter um sangramento mesmo espontâneo. As lesões sólidas, elas ainda podem ser provocadas por espessamento cutâneo. Então, se a gente vê que daquela camada da pele, da epiderme, da derme, da região mesmo da gordura subcutânea, se alguma dessas camadas forem espessadas por algum motivo, que aí dependendo da patologia vai ter um motivo específico, a gente vai apresentar lesões elementares mais típicas. Então, no caso da ceratose, ela se dá através da proliferação exclusiva da camada córnea. Então, a gente vê um espessamento como se fosse só de célula morta, então aquela camada grossa, que aqui no caso do exemplo de uma hiperceratose plantar. A gente vai ver em casos de psoríase também isso ocorrendo, ou outro diagnóstico. E no caso da esclerose, quando essa proliferação se dá às custas do tecido de colágeno. Então, por isso que vai dar esse aspecto mais brilhante. Essa foto, ela está um pouco embaçada, mas eu acredito que vocês consigam ver que aqui está a pele normal e aqui nessa região ela fica mais endurecida, mais aspecto brilhante, porque é uma proliferação de tecido de colágeno. Por isso que pacientes, que aqui no caso vai estar classificado em outro grupo, mas por isso que pacientes de cicatriz hipertrófica, até queloide, como envolve fibra de colágeno, ele dá esse aspecto mais brilhante, mais liso. Só que no caso deles, a organização o arranjo é mais desorganizado dessas fibras de colágeno. Ainda por espessamento cutâneo, a gente pode ter a liquenificação, que geralmente ela é mais localizada, circunscritas, e esse espessamento, ele se dá que a gente consegue ver os sulcos. Então, você consegue desenhar
Na maioria das liquenificações, ela é consequente do ato de coçar. Então, se vocês verem uma lesão liquenificada, por mais que o paciente diga que não coça, não, doutora, não está coçando, vocês vão ver que pela lesão ele coça sim, às vezes ele esconde por algum motivo esse dado, mas são lesões que surgem pelo ato frequente de coçar. Geralmente não uma coceira mais aguda, não prurido agudo, mas quando ele começa a ficar mais crônico mesmo. E a infiltração, quando ele é decorrente do aumento do número de células, seja elas, no caso, por exemplo, da hanseníase, que vocês vão ver nos células bichovianas, seja através de uma leucemia, do linfoma cutâneo. Então, a gente vê esse aspecto infiltrado. A gente, geralmente, quando é infiltrado, a gente não consegue delimitar a lesão, porque pelo aumento do número de células, e geralmente, como o número de células é mais inferior, a gente não consegue realmente fazer essa delimitação das lesões. E às vezes está localizado, outras vezes generalizado. Saindo um pouquinho das lesões sólidas, a gente já vai aqui para as lesões líquidas. Então, aqui vocês veem que o aspecto é diferente daquelas anteriores que a gente estava vendo, né? Aqui vocês veem que tem conteúdo líquido. E o que difere mais ou menos esses 3 casos aqui que eu trouxe aqui para mostrar para vocês? Que aqui, no caso de herpes simples, são vesículas, ou seja, é um acúmulo circunscrito de uma coleção líquida pequena, geralmente menor do que 1 centímetro. Aqui é um líquido citrino, então se você estourar essas vesículas, vai sair aquele líquido transparente. Diferente aqui do caso da pústula, que vai ter um conteúdo mais purulento. Né? Em algumas situações, esse conteúdo purulento pode ser por material bacteriano, no caso de acne, pela inflamação bacteriana. Outras vezes, a gente vai ver algumas patologias que podem apresentar o que a gente chama de pústulas estéreis. Ou seja, são lesões, são coleções circunscritas de material purulento, mas que não tem relação com um acúmulo de bactérias. E no caso, quando essas lesões elas se tornam de um tamanho maior, quando se torna acima de 1 centímetro, a gente vai chamar de bolhas, que é um caso bem típico de pemphigoide bolhoso. A gente também vai ter aula de doenças bolhosas e a gente vai conseguir diferenciar esses pacientes que apresentam, porque a partir das lesões alimentares de bolhas, aí a gente inclui, vou pensar nas doenças bolhosas. Mas como é o tipo de bolha desse paciente? É uma bolha tensa, é uma bolha flácida? Como foi que surgiu? Está cometendo também mucosas? Então, isso é o que vai realmente triar nosso diagnóstico. Doutor, tem também aquelas... Oi. Só um instantinho, no slide anterior de lesões sólidas, no último, rapidinho. Bem, essa orelha, a infiltração é o mesmo que ocorre no caso das orelhas de lutadores? É o mesmo... Sim, não deixa de ser. Só que quando a gente fala de lutadores, eles rompem a questão da cartilagem e vai acumulando aquele líquido que vai liberando na cartilagem e vai sendo uma infiltração. É uma infiltração de células cartilaginosas que vão deixar a orelha dos lutadores daquele jeito. Só que aí, no caso, a formação é que é diferente, no caso, né? Porque é provocada pelo trauma. Porque aí pode ser provocada pelo trauma, pode ser provocada, às vezes, aqui esse caso, provavelmente pode ser, às vezes, um linfoma, né? Geralmente, a hanseníase, ele acumula mais nessa região de lóbulo, seria mais aqui, concentrada. Essa daqui até aparenta ter um pouquinho de infiltração, né? Então, aqui a gente realmente tem que excluir um diagnóstico de hanseníase. Aí, dependendo da localização da história, aí você faz uma biópsia, aí, uma baciloscopia, né? Vai depender de cada caso. No caso dos lutadores, é porque é bem típica, né? O paciente ele já luta, é provocada mesmo pelo trauma crônico. O trauma crônico vai estar gerando esse aspecto mais infiltrado. As coleções líquidas, elas também podem ser não circunscritas, né? Então, a gente viu aquele acúmulo líquido circunscrito e, no caso dessas lesões que não circunscritas, que é muito comum no caso de urtica e edema, né? O edema, geralmente ele pode provocar, que é o angioedema em região de mucosas, pode ser muito típico em região de boca, em região de olho, e a urtica é na pele, são lesões urticadas, que nós chamamos, é bem característico da urticária. Existem algumas outras lesões, patologias que podem dar lesões urticariformes, mas a grande maioria
mimetiza o próprio diagnóstico de urticária. Grande maioria das vezes ela é acompanhada de coceira, então por isso que elas ficam mais avermelhadas, porque ocorre por extravasamento de células de mastócitos, e aí o próprio mastócito ele libera histamina para poder provocar o prurido, e por isso que as lesões elas vêm sempre acompanhadas com queixo de prurido. No outro grupo, a gente pode ter lesões por solução de continuidade. O que é isso? São lesões que por algum motivo rompeu aquela continuidade da barreira cutânea. Seja ela mais superficial, no caso da erosão, que compromete apenas a epiderme. A escoriação é dada quando esse traumatismo é pelo ato de coçar. Então, se for uma escoriação, vocês vão ver como nessa foto tem... Cadê o mouse aqui? Vocês vão ver que nessa foto tem a solução de continuidade que foi rompida, mas ela não chega a penetrar nas camadas profundas, então por isso que a gente não consegue ver lesão que a gente chama exulceradas. As lesões exulceradas é quando já começa a cometer camadas mais profundas da pele e por isso você já começa a ver aquelas feridas, aquelas exulcerações ou mesmo úlceras quando ela se torna ainda mais profunda. Então, a exulceração é quando a gente vê uma erosão que está mais profunda, atingindo até a derme papilar. Aqui, no caso, é um diagnóstico de carcinoma base celular. Esse paciente aqui foi pelo ato de coçar. Então, o próprio paciente terminou provocando esse tipo de lesão. E aí, se essas lesões elas conseguem se aprofundar ainda mais, podendo até atingir hipoderme, músculo e osso, é que a gente vai chamar de úlcera ou ulceração. Então, a diferença é mais pela profundidade do que esteja ocorrendo. As fissuras e as fístulas são mais relacionadas à questão do formato e da localização. A fissura, geralmente, a gente observa em região periorificial, que é muito comum em região de canto de boca, em região, às vezes, anal também pode ocorrer, que é uma solução linear e estreita. Na grande maioria das vezes, ela não costuma ser tão profunda, então é como se fosse uma exulceração mais localizada linear. Já a fístula, ela está relacionada com um trajeto linear que se inicia na estrutura profunda ou hipoderme e ela liga com o canal até a superfície mais externa da epiderme. Então, a fístula, a gente vê muita fístula dentária, às vezes em remanescentes daqueles anexos embrionários também pode ocorrer. Então, a fístula, ela tem esse trajeto da profundidade até a superfície mais externa, que é da pele. E um outro grupo, as lesões caducas. As lesões caducas, elas estão relacionadas àquelas lesões que tendem à eliminação espontânea de alguma substância. No caso da escama, seria a eliminação espontânea de lamínulas epidérmicas. Então, na renovação da pele, na camada córnea, a gente tende naturalmente a eliminar as células córneas através de uma descamação. Como é uma coisa fisiológica, às vezes a gente não percebe tanto, né? A gente não olha a olho nu as nossas células mortas. Em determinadas patologias que vão alterar nessa função fisiológica da pele, ela pode apresentar de uma maneira mais acentuada. E aí a gente vai conseguir visualizar as escamas ou lamínulas epidérmicas, que aqui é um caso muito típico de psoríase. Muitas vezes essas lesões elas podem estar relacionadas a outras lesões elementares, como aqui no caso a gente pode ver pápulas ou até mesmo placas começando a se formar, e aqui a gente vai classificar como pápulas ou placas eritêmato-escamosas. Então, a gente pode associar a mesma lesão mais de um tipo de lesão elementar. Já a crosta, ela é composta por ressecamentos de exudato, então é muito típico nessa região do intuitivo crostoso. Então, a gente vê crosta em região nasal, de criança, né? Que às vezes pode até não estar relacionado com alguma faringite, mas só pela localização a gente já consegue fechar o diagnóstico de intuitivo crostoso. Por conta da presença de bactérias que é comum nessa região, às vezes a própria criança coça, machuca, e aí termina que a bactéria se prolifera e provoca esse tipo de lesão. E a escara, que aí já seria de tecido necrótico. Então, o tecido necrótico vai dar esse aspecto mais enegrecido, que é do tecido morto, e aí que vai ser eliminado numa lesão que é considerado como escara. Já
partindo com outro grupo de lesões, de elementares, né? Tem sequelas, que aí, no caso, pode ser por atrofia ou cicatriz. A atrofia se dá por uma redução da espessura da pele a qualquer camada. Então, vocês acompanham... Cadê o mouse? Vocês acompanham aqui o nível da pele e aqui ela dá como se fosse um declínio, né? Então, ela provoca uma atrofia. Aqui é como se estivesse no nível mais baixo do que a pele normal. Então, aqui é um exemplo de lúpus discoide crônico, mas a gente vê atrofia em cicatrizes de acne, vem diversas patologias. E aqui no caso de cicatriz, que é pela proliferação de tecido fibroso, no caso de cicatriz hipertrófica ou cicatriz mesmo queloidiana. E aí, baseado nessas lesões elementares, a gente viu que alguns diagnósticos a gente vai simplesmente fechar de cara. Então, dermatologia, a gente tem que treinar muito o olho para ver a lesão. Quanto mais vocês verem lesões dermatológicas, mais facilidades vocês vão ter de fechar o diagnóstico. Mas em algumas situações a gente precisa usar de recursos, de exames complementares, de técnicas semióticas para poder fechar esse diagnóstico. Um deles é que a gente usa a curetagem metódica de Brock. Como é feito isso? Geralmente a gente usa em pacientes que a gente tem suspeita de psoríase, ou seja, a gente vai usar em pacientes que estejam apresentando lesões eritêmatas escamosas. Eu acredito que vai ser já nesse bloco que a gente vai ver esse grupo de patologias. Então, a gente tá ali com o paciente, ele tá com lesões eritêmatas escamosas, mas eu não consegui ter certeza se é psoríase ou não. Então, a gente vai provocar uma raspagem da pele escamosa, que tem um videozinho mostrando. Então, a gente limpa, pode pegar uma cureta ou mesmo um bocal de uma caneta Bic ou qualquer outro instrumento, e vocês vão promover como se fosse a raspagem da lesão escamosa, permitindo analisar as escamas. Então, na psoríase, essa saída dessas lamínulas epidérmicas, que são as escamas, é o que a gente chama de sinal da vela. Quando a gente continua essa raspagem, ou seja, quando a gente consegue tirar toda essa porção das lamínulas epidérmicas, a gente vai observar o que a gente chama de sinal de ovário sanguíneo ou de Auspitz. E o que é isso? Vocês vão observar, daqui a pouco já vai começar a aparecer. Ó, aqui já está começando a aparecer. Que quando você mantém esse processo, vai começar a surgir gotículas de sangue. Aqui é uma foto representando. Essas gotículas de sangue é o que a gente chama de sinal de ovário sanguíneo, que é típico de pacientes com psoríase. Então, a gente já consegue fechar o diagnóstico no consultório do paciente sem necessidade de solicitar biópsia, sem necessidade de solicitar exames a mais. Vocês conseguem observar aqui no vídeo? Acho que no vídeo fica melhor do que na foto. A foto está um pouquinho desfocada também. Um outro tipo de técnica é o descolamento cutâneo. Geralmente, o descolamento cutâneo a gente faz em pacientes com lesões bolhosas. A gente realiza uma pressão feita na proximidade da bolha para ver o descolamento. Se quando você pressiona a bolha, ocorre descolamento, ou seja, o deslizamento da pele, ó, você faz a pressão ao redor da bolha e essa bolha acaba, deixa eu ver se vai... Essa bolha ela vai deslizar, né? Ó, apertou, vocês veem vocês observam que a bolha ela afastou. Você vê que ela não estoura, ela simplesmente afasta da região que ela está. Então, isso é o que a gente chama de sinal de Nikolsky, que representa que o paciente apresenta acantólise. Então, geralmente, você pode ter uma variante de fazer a pressão diretamente na bolha, só que às vezes quando você faz diretamente na bolha, dependendo da pressão, acaba que realmente estoura essa bolha e você pode ficar na dúvida da técnica semiótica. Então, isso é o que nós chamamos de sinal de Nikolsky e utilizamos para fazer diagnósticos diferenciais em lesões bolhosas. Vocês vão ver na aula de lesões bolhosas que algumas doenças vão ter sinal de Nikolsky positivo e outras vão ter sinal de Nikolsky negativo. A diascopia. A diascopia é o que a gente chama também de vitopressão. A gente pega geralmente uma lâmina, a gente está em dúvida de uma lesão, se é um eritema ou se é uma mancha. Então, a gente faz essa pressão com a lâmina para ver se vai desaparecer ou não. Então, geralmente, a gente distingue se é uma lesão pigmentar ou lesão por alteração vascular. Então, com isso, a gente vai conseguir distinguir o eritema de uma púrpura, às vezes distinguir o nevo anêmico de uma mancha hipocrômica, porque se for um nevo anêmico, está relacionado com alteração vascular, e aí a coloração vai voltar ao normal quando a gente faz esse tipo de técnica.
E a luz de UD? A luz de UD, esse a gente já usa um recurso mesmo de equipamento que a gente tem em consultório. Acho que eu tenho até aqui um teste para mostrar para vocês. Tem vários formatos, né? A gente vê aqui em forma de luva. Eu tenho esse daqui, por exemplo, que é em formato mesmo como se fosse uma lanterna. A maioria das vezes a gente precisa apagar a luz, fazendo o ambiente mais escuro, porque no claro acaba que vocês não conseguem visualizar tanto a luz azul, e aí quando a gente coloca na lesão, a gente acaba que não visualiza tanto, né? Essas luzes, geralmente, passou. Elas emitem radiação ultravioleta entre 320 a 400 nanômetros, que vai fazer diagnóstico diferencial nos casos de tinhas, nos casos de discromias ou mesmo da eritrasma. Então, a gente vê assim, em alguns casos, a gente pode ver que aqui é um diagnóstico de tinha captis, mas quando a gente coloca na luz, pode tentar definir o agente etiológico daquele paciente. Então, no caso dos micrósporos canis, a gente vai observar uma fluorescência verde, mais azulada, e no caso do tricófilo, a gente vai ver uma visualização de fluorescência mais amarelo pálida. Aqui tem um outro exemplo de uma fluorescência mais avermelhada, que aqui a gente vê mais em pacientes com eritrasma. Em pacientes com mancha, por exemplo, a gente pega esse paciente que tem uma mancha hipocrômica, que a gente fica em dúvida se realmente é uma mancha hipocrômica ou, de repente, é uma mancha que já é acrômica numa fase inicial e que a gente ficou na dúvida. Então, aqui, na luz de UD, ele vai realçar, no caso de manchas acrômicas. Então, aqui a gente consegue fazer o diagnóstico de vitiligo. E no caso, por exemplo, de manchas hipocrômicas, ela meio que vai permanecer a mesma coisa. Então, a gente vê aqui que é um nevus, não é uma mancha de vitiligo, né? Aqui outro exemplo de vitiligo. Casos de melasma também a gente pode observar no caso das manchas hipercrômicas. E aqui no caso do eritrasma, que eu já mostrei para vocês, que tem esse aspecto mais avermelhado. E eu acho que dos exames complementares, talvez a dermatoscopia seja o que a gente mais utiliza no nosso dia a dia. Ele é um microscópio de epileminescência. Também hoje em dia tem vários modelos, vários aparelhos, tem inclusive digital acoplado no computador, tem outros mais portáteis. Eles foram desenvolvidos para a gente fazer diagnósticos precoces, principalmente de lesões pigmentares, no caso, para realmente fazer mais diagnóstico de melanoma. E por isso que ele possibilita observar a rede pigmentar, que é característica das lesões melanocíticas, que é o que a gente chama de primeira fase de semiologia dermatoscópica. Quando a gente vai pegar o dermatoscópio e olhar, observar a lesão, a gente vai procurar essa rede de pigmentar para classificar se é lesão melanocítica ou se é não melanocítica. Porque se for não melanocítica, a gente já exclui o diagnóstico de melanoma. Mas hoje em dia a gente usa para vários. A gente usa às vezes para auxiliar, de repente, numa dúvida que a gente tem de um angioma rubi, num carcinoma bacicelular, que a gente vê esse aspecto mais arboriforme. Aqui também é um carcinoma bacicelular pigmentado, em ceratoses seborreicas, né? Esses detalhes realmente vocês não vão precisar saber, porque a dermatoscopia hoje em dia está muito aprofundada, a gente consegue fazer muito diagnóstico com dermatoscopia, mas acaba sendo um diagnóstico mais especializado. Quando a gente vai fazer, por exemplo, pesquisa de sensibilidade, esse sim é mais básico, que vocês vão se deparar mais, porque não precisa ser só dermatologista para se deparar, de repente, com um paciente com hanseníase, principalmente naqueles pacientes, ou naqueles alunos que vão ficar na formação de atenção primária, ou mesmo atenção especializada, vocês podem se deparar, até porque a gente vive numa região que é bem endêmica. Então, quando a pesquisa de sensibilidade, grande maioria das vezes, é para poder tentar fechar o diagnóstico ou então aprofundar o exame clínico de um paciente com suspeita de hanseníase, a gente sempre faz a pesquisa da sensibilidade dolorosa, térmica e tátil. Nessa sequência, por quê? Que vocês vão ver na aula de hanseníase. É a sequência onde há perda da sensibilidade daqueles pacientes. Então, na pesquisa de sensibilidade dolorosa, a gente pega a ponta e o cabo de uma agulha de injeção, né? De agulha, ou pode ser de um alfinete, e você vai testando ponta fina e ponta romba e vai percebendo se o paciente está sentindo dor naquela região ou não. A gente sempre pesquisa em cima da lesão e na pele normal para poder comparar a eficácia daquele exame clínico. Na térmica, todos os ambulatórios que vocês foram ver, de atenção primária ou mesmo de dermatologia, que atende pacientes de hanseníase, vocês vão observar lá
que tem uma garrafa térmica com água quente, né, ou temperatura ambiente, e um frascozinho com éter, né, que a gente vai usar com chumaço de algodão, porque com isso a gente vai conseguir fazer o exame da acessibilidade térmica com água quente, e com o algodão, quando a gente coloca o éter na água, que ele evapora, que ele esfria, dá aquela sensação de frio. Então, a gente vai testar temperatura quente e fria a partir desse exame. O teste da estamina, esse geralmente a gente não usa muito na prática, né, no dia a dia, a gente usa mais às vezes quando vai fazer algum estudo, mas é importante vocês saberem, porque o que a gente aplica uma solução de cloreto de estamina na região suspeita para fazer a puntura superficial e remover o excesso da solução. Onde é que a gente vê isso? A gente vê em pacientes geralmente com hanseníase, porque já vai ter alteração sensitiva daquela região. Normalmente, o paciente sem alteração, ela vai apresentar o que a gente chama de tríplice reação de Lewis. O que é isso? Tem primeiro o eritema primário, após uma puntura, depois vai ter o eritema secundário, que é essa região mais espalhada, e a pápula. No caso dos pacientes com hanseníase, os pacientes eles não vão apresentar esse eritema reflexo secundário. Então, ó, aqui, ó, teve a puntura, teve o eritema primário, que a gente não consegue mais ver aqui, não tem o eritema secundário, vai direto para a pápula. E esse teste também pode ser substituído por um teste de fósforo de Sampaio, ou pinça, você pinçando, né, provocando, para ver se observa essa reação ou não. Tem a prova da pilocarpina, que geralmente a gente vê se tem a secreção sudoral está normal ou não. Realmente a gente não utiliza muito na prática, mas isso daqui, quando tem diminuição da sudorese local, é favorável ao diagnóstico de hanseníase. A gente costuma usar muito mais em pacientes com hiperidrose para acompanhar tratamento de toxina do que próprio para fazer esses diagnósticos no dia a dia. A gente usa mais realmente a pesquisa de sensibilidade, vasculoscopia, o estesiômetro, a gente usa mais outros recursos. A auscultação provocada, esse geralmente a gente usa quando está examinando o paciente, que a gente pega uma ponta romba de alguma caneta e faz algum desenho no paciente para ver se o paciente tem essas lesões, o dermografismo, que é o que a gente chama dessas lesões que são provocadas por auscultação provocada. E aí, partindo já para exames que a gente executa ou que solicita. Vocês vão perceber que a gente utiliza muito na dermatologia o exame histopatológico ou anatopatológico. E a gente vai fazer isso a partir da biópsia, que pode ser uma biópsia incisional, que a gente pega com punch, vocês vão ter a oportunidade com certeza de fazer isso na prática, que o punch é esse instrumento que vai tirar uma lesão cilíndrica de todas as camadas da pele e o patologista vai conseguir fazer o diagnóstico baseado nas nossas hipóteses. Ou pode fazer uma biópsia que a gente chama excisional, que é retirar a lesão toda. Se é uma lesão que você vê que é um carcinoma de pele e é uma lesão pequena, a gente já tira a lesão toda, porque a gente vai estar fazendo uma biópsia diagnóstica, ao mesmo tempo está fazendo o tratamento daquela lesão. Então, aquele material vai ser colocado em formol ou outro fixador, e aí, dependendo da nossa hipótese, eles vão colocar na coloração específica. Na grande maioria, vai colocar na HE, hematoxilina eosina, mas quando a gente suspeita, não, será que é um fungo, uma micose subcutânea? É por isso que a gente tem que descrever para o patologista, justamente para ele fazer a coloração adequada, porque cada tipo de diagnóstico vai precisar de uma coloração específica para o patologista conseguir identificar as estruturas que a gente está querendo que ele identifique. Que aqui é um exemplo clássico. Que, por exemplo, um paciente aqui de hanseníase, né, que no HE você não consegue ver tanto os bacilos, e já quando você coloca na coloração de barro, vocês visualizam vários bacilos desse paciente. E aí o diagnóstico facilita mais, tanto para o patologista quanto para a gente. Porque se a gente faz uma biópsia e de repente vê um resultado inconclusivo, aí não nos ajuda em nada. Com o próprio material histopatológico, a gente pode também solicitar imunofluorescência. Geralmente, a imunofluorescência, elas vão avaliar a presença ou não de autoanticorpos nos tecidos, que pode ser diretamente ou circulante diretamente. A gente coloca aquele material do histopatológico da biópsia, a gente vai colocar no meio específico, que é o que a gente chama de meio de Michel, e aí vai produzir essas lesões fluorescentes que, de acordo com o padrão de fluorescência, vai fazer, se é uma dermatite herpestiforme, se é um pemphigoide bolhoso, a gente usa muito nas lesões bolhosas, que vocês vão ver detalhes na aula de bolhosas, e em alguns casos também
na imunohistoquímica, a gente utiliza colorações específicas nas doenças infecciosas, neoplásicas ou mesmo autoimunes. Outro tipo de exame é o exame micológico. Tem alguns dermatos que, inclusive, fazem no próprio consultório, que faz aquela raspagem do local da lesão e já coloca na lâmina. O micológico direto, a gente só consegue ver as estruturas, a gente não consegue definir a espécie de fungo que é, mas a gente consegue dizer se tem presença de fungos filamentosos ou não. E a cultura vai colocar aquela material num meio de cultura específico para ter o crescimento e, assim, identificar o tipo de fungo. Os bacteriológicos são as culturas. O paciente está com um furúnculo, você pode aspirar aquele conteúdo e enviar para exame bacteriológico para tentar identificar o tipo de bactérias. E os exames virológicos tem a citologia de Tzanck, que é muito usado nos pacientes com suspeita de herpes. A gente retira aquele teto daquela vesícula e coloca no microscópio para poder observar os corpúsculos virais e com isso a gente conseguir fechar o diagnóstico. E os exames protoparasitológicos, que a gente esfrega na lâmina aquele conteúdo da lesão e aí a gente consegue ver a leishmania, consegue ver da própria escabilose, da pediculose, e aí, assim consegue fechar o diagnóstico. Então, seria isso. Essa aula é muito realmente conceitual, porque vocês vão acabar revendo praticamente tudo nas aulas seguintes, quando a gente for avaliar cada grupo de lesões e também exames complementares. Por isso que, quer queira, quer não, essa aula às vezes costuma ser um pouquinho mais extensa também, porque a gente precisa passar todo esse conceito inicial e durante as práticas a gente já vai estar perguntando para vocês já começarem a ver a descrição. Então, a gente não vai querer que vocês já no primeiro dia de prática, na primeira semana, vocês já consigam dar diagnóstico, lógico que não. Mas a gente quer que vocês já comecem a raciocinar e tentar descrever. Então, toda lesão que você se deparar é tentar classificar em um desses grupos, descrever, e aí, classificando em um desses grupos, você consegue até já escolher qual recurso ou técnica semiótica que você vai utilizar para ajudar no nosso diagnóstico final. Deu para entender bem? Se tiver alguma dúvida? Não, professora. Tranquilo, professor. Professor, eu fiquei com uma dúvida só com relação a uma coisa. A senhora falou que os grupos de seminários vão ser de 5 pessoas. Os das práticas também é de só 5 pessoas? Se vocês forem considerar, por exemplo, não, mas eles falaram que é até 5 pessoas mesmo, que é a mesma quantidade do ano passado, né? Porque se vocês forem considerar quarta, quinta e sexta, 3 dias de prática, aí vocês fazem uma escalazinha para vocês estarem rodando nesses 3 dias. Poderia ser o mesmo grupo de 5 pessoas, sim, porque eu acredito que o máximo de aluno que é permitido ainda nas práticas é de 4 a 5 alunos, então eu acho que 5 daria certo. Porque nos grupos passados, eles tiveram que dividir em mais grupos, porque as turmas estavam bem maiores. A do ano passado, eu acho que era quase 60 alunos, então era bem, bem maior. Pelo que o pessoal já confirmou, nós somos 33 aqui na turma. Ah, são 33, né? Porque Isso. tinha passado que era 30. Não. É por isso. Aí, tipo, nas outras disciplinas, a gente dividiu o grupo de 7. Aí ficariam, tipo, 5 grupos. Mas aí já no caso aqui da gente vai ser a questão, a limitação de 5 por grupo, né? Isso. Aí teria que, tipo, refazer. Pensando na prática. Nos seminários, aí se for entrar mais gente, pode fazer mesmo os 6 grupos, porque a gente botou no cronograma 6 grupos, né? Aí, se algum grupo tiver maior, aí ao invés de repente, os 4 ou 5 apresentarem, a gente faz como nos períodos anteriores. A gente sorteia, apresenta aqueles 4 ou 5, e os que não apresentar vai ficar com a média do pessoal que apresentou. Certo. Professora, a aula de quarta-feira é mantida 9 horas a prática. Não, 8h30, dá para ir mais cedo, porque os pacientes chegam cedo, e como dá até para chegar às 7h30, porque os pacientes chegam às 7 horas. Aí, como geralmente a gente iria para a teórica, e a gente já está dando a teórica, Isso. Aí dá a teórica que iria para a prática, então às 8, 8h30. Dá para a gente chegar às 7h30. Certo. Os pacientes chegam cedo, aí a gente vai fazendo com calma, e fica melhor. Não sei quantos pacientes estão agendados para amanhã. Não precisa ser 9, não, pode botar mais cedo. 9h30 é de quinta. De quinta é 9h30.
Certo. Porque realmente eu Aí, consegui. aí no caso... Aí quarta-feira a gente combina 7h30 lá no Case 2, na Pedra Mole. Isso. Que é lá no centro cirúrgico. Aí sexta também lá, às 7 horas, com a professora Amanda. Aí às 6 e 7 horas lá com a professora Amanda. Aí provavelmente ela deve dar primeiro a teórica e depois a prática. Certo. Aí, no caso, a gente tem que verificar depois um outro horário para essas aulas teóricas, né? Porque na próxima semana nós já vamos ter esse horário ocupado. Pois é, mas eu acredito que talvez como a turma de vocês seja menor, eu acredito que deixa para fazer na própria quarta-feira, às 7 horas. Certo. Ou então, se a gente vê que esteja complicado por conta da divisão dos grupos, por questão do deslocamento, aí a gente vai tentando organizar o horário e fazendo online, para não atrasar o cronograma. Certo. Tá bom? Pois aí, qualquer dúvida, vocês vão mandando, a gente vai se falando também nas práticas, certo? E aí eu vejo vocês, o primeiro grupo, na quarta-feira, lá no centro cirúrgico. Ok, professora. Boa tarde. Boa tarde, tchau, tchau. Boa tarde, professora. Obrigada. Boa tarde, professora. Boa tarde.